Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do NVCast. Hoje para falar sobre um tema um pouco diferente. Nós vamos falar sobre neurociência e fé. E para isso, nada melhor do que uma convidada ilustre. Nós estamos aqui com a Raquel Assato. Ela é psicóloga clínica, né? Acho que há 28 anos, né, Raquel, já. Tem bastante experiência. E ela é especializada em neuropsicologia e neurociência. Então, e é cristã. Então, por isso que nós vamos falar aqui sobre neurociência e fé. Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Temos aqui já de casa o André, a Regiane, e começar, para a gente poder discutir aqui, né, uma pergunta bem óbvia e direta. Dá para acreditar em Deus e mesmo assim trabalhar com ciência? Eu costumo dizer que seria impossível trabalhar com ciência, trabalhar com neurociência e não acreditar em Deus. Quando você se debruça a estudar, a pensar no cérebro, essa coisa tão fantástica, né? Com mais de 86 bilhões de neurônios, em média, e pensar que cada partezinha desse cérebro, e às vezes regiões tão pequenininhas, especializadas em coisas tão importantes, né, da nossa vida, eu costumo dizer, é impossível olhar para o cérebro, olhar para as neurociências e não acreditar que existe um Deus que criou isso tudo. Eu acabei de concluir minha especialização em neurociências na Unifesp. Tive um professor fantástico de neuroanatomia, fantástico, brilhante. E aí, à medida que eu ia ouvindo ele falar, né, e você sabe que a base ali, né, deles é a evolução, são outras formas de explicar a vida, eu ia pensando, meu Deus, como olhar isso tudo e não acreditar em Deus? Então, assim, é extremamente importante, é vital crer em Deus estudando neurociências. Muito interessante, né? É meio que parece que tem que ter mais fé. Tem que ser fé para ser ateu, tem que ter fé, muito mais fé para ser ateu do que o contrário, né? Sim, exatamente, é isso mesmo. Eu tenho essa mesma sensação que a Raquel, quando eu estava na faculdade, né, e aprendendo sobre neurotransmissores e toda a questão bioquímica mesmo do corpo, né, eu pensava, como pode as pessoas se admirarem tanto, às vezes, com algo assim, uma máquina, um computador, porque é complexo, para mim é coisa de outro mundo, assim. Mas que se você tem ali uma aptidão, você consegue ali desenvolver e tudo mais. Estudável, né? Assim. É estudável, mas o corpo humano, no geral, é muito absurdo a complexidade e o funcionamento, e como cada parte, como ela disse, é muito, às vezes, especializada em uma determinada coisa que tem um peso para sua vida enorme, né? Às vezes uma pequena glândula, né? uma enzimazinha, você fala assim, nossa, se aquilo faltar, gente, é um estrago. Então não tem, eu também tinha essa mesma sensação, eu estava nas aulas e eu ficava pensando, como pode grande parte dos profissionais da área, né, não só neurociência, psicologia, mas a área da saúde em geral, grande parte não acreditar em Deus, refutar, não, querer explicar ali através da ciência, né, que aquilo não tem uma criação. E eu ficava assim, gente, possível. Sim. Tem que ter muita fé para ser ateu. Muita fé. Não, mas tem muito, eu já vi muito cientista, neurocientista. Não, os prêmios Nobel são a maioria, não sei quantos por cento, são tipo 70% dos Nobel são não cristãos, mas creem em uma divindade. Tipo assim, é religioso de alguma forma, né? É maravilhoso. O que eu acho assim, interessante, só para nesse tema que vocês estão falando, que a minha área é mais humanas, né? Então, tipo, sociologia, teologia, sempre pende para humana e artes, né, em geral. Então, mesmo assim, eu enxergo essa beleza em toda essa potência do homem de criação. Eu falo, não é possível que isso vem, né, do nada. E aí você olha para, por exemplo, principalmente para a galera da matemática e tudo, né, que é o caso, acho que um pouco de vocês, que tem a ver com matemática, com biologia, né, que é tudo muito, tem que ter meio que certo, assim, algumas coisas e tal. Aí dá para ver claramente a grandeza, né, dessa complexidade humana. Sem dúvida.
Eu tenho uma curiosidade, assim, você disse que já trabalhou, acho que 28 anos, você trabalha em consultório, né? Consultório clínico. Isso. Você já chegou a ver algum paciente, alguém que você identificou que a fé dessa pessoa teve uma ajuda, um auxílio, um avanço no tratamento? Dá para dizer que, de alguma forma, a fé afetou esse bem-estar neurológico desse paciente, por exemplo? Sim, eu diria assim, é neurológico e principalmente o emocional, né? Porque o que é a religiosidade? O que é a fé? É um conjunto de crenças, né? De rituais, de símbolos, projetados para auxiliar o homem na busca desse sagrado. Então, assim, quando nós estamos passando por dificuldades, estamos mais fragilizados, muitas vezes a nossa primeira atitude, a primeira coisa que vamos fazer é questionar uma série de coisas. Sim. Por que eu estou aqui? Por que eu vim? Crise existencial. A crise existencial. Por que eu nasci? Né? O que significa tudo isso? A vida se resume em nascer, sobreviver, trabalhar, sofrer e morrer e acabar. Então, na minha experiência clínica como psicóloga, né, e agora mais como neuropsicóloga, desde 2013, trabalhando com neuropsicologia, avaliação e reabilitação, agora começando a engatinhar na questão das neurociências, a minha experiência é que o paciente que tem uma fé, ele tem mais esperança. E quando você lança esperança num emocional tão fragilizado, você tem uma chance desse paciente conseguir se recuperar melhor. Atualmente eu estou com uma paciente que ela tem o transtorno bipolar, o TAB, transtorno afetivo bipolar, que eu não sei se vocês sabem, né? Tem o setembro amarelo, tem as campanhas contra a depressão associado ao suicídio, mas a depressão não é a primeira causa responsável por suicídio. Olha aí. Nossa. A primeira causa responsável pelo suicídio é o transtorno afetivo bipolar. Uau, eu não sabia. O paciente bipolar, ele tem um índice muito maior de suicídio do que um paciente deprimido, muito deprimido, naqueles graus que a gente fala numa depressão maior. Então, as pesquisas indicam uma incidência, uma porcentagem muito maior do paciente bipolar. E me vem uma paciente que estou trabalhando com ela neste momento, né? Uma moça bipolar, há 10 anos, ela vinha trabalhando, lutando com uma questão de uma depressão que não passava. E aí, por dificuldades na vida, questões de relacionamento, aí ela afundou mesmo. E aí veio com tudo, né, a questão do diagnóstico correto, que ela tem o transtorno afetivo bipolar. E ela está naquele momento com um bom psiquiatra, eu estou fazendo a parte de terapia, nós estamos batalhando, trabalhando com essa paciente, e é uma moça cristã, tá? Então, assim, ela me relata que ela não tem forças nenhuma para fazer nada. Ela é uma professora, uma moça que estudou muito. Então, assim, ela falou, o que me encanta, o que me traz um pouquinho de vontade de sair de casa é quando uma amiga me pega e me leva para o culto. Então, ela diz, naquele momento eu me sinto abraçada, eu sinto que Deus está perto de mim. E eu trago isso para casa, tentando manter aquilo forte em mim. Aceso. Só que o transtorno, ele é mais grave, ele é mais difícil. Então, ela disse para mim a semana passada que muitas vezes ela pensou em tirar a vida dela. Mas o que segurou ela é quando ela para e pensa, o que eu vou fazer? Que tipo de tristeza ou de decepção, como é que Deus vai ver isso? Então, ela diz que isso ela usa como uma forma de realmente não fugir para outro caminho, mas correr para o braço desse pai. Tá? Então, mesmo com a fé, a luta é muito grande, o trabalho é muito grande, porque nós estamos falando de uma estrutura física, de uma pessoa como qualquer outra, estamos falando de neurotransmissores, estamos falando de uma patologia grave que existe aí, mas nós estamos falando de alguém que lança um olhar para a fé. E a fé, de uma certa forma, estrutura um pouquinho ela.
juntamente com ela, outros paciente que perde filhos, por exemplo, paciente com luto. Lá no consultório nós temos uma especialista em luto, que é a Milene, e ela está atualmente trabalhando com mães com as duas mães cujos filhos eram amigos, 20 e pouquinho anos, né, 22, 23, sofreram um acidente e morreram os dois. Nossa, meu Deus. Né? Então, assim, é trágico. Então, onde essas mulheres encontram forças? É difícil demais. Então, na fé, na busca de algo que pode trazer uma resposta para essa dor. Uma esperança. Essa esperança. Então, sim, o que a gente percebe que paciente que tem fé, tá? Fé em algo, numa crença, numa religião, ele evolui então, melhor. Você diria que talvez um paciente ateu, alguém que não acredita, não tem uma espiritualidade tão desenvolvida, não exercite a espiritualidade dele, provavelmente se ele tiver um transtorno, alguma coisa, ele teria uma chance maior, talvez, de um desfecho mais trágico, digamos assim. Eu acho difícil nós afirmarmos isso, né? Porque eu acho que é muito variável, tá? Primeiro, distinguindo, espiritualidade é diferente de religião, né? Espiritualidade, eu acho que é uma coisa mais abstrata, né? Sim. Então, acreditar em outras coisas que não bem estruturada, como nós colocamos, né? Um conjunto de crenças, de símbolos que me levam ao sagrado, né? Então, assim, eu não poderia afirmar isso, mas o que eu posso afirmar é que a religião, ela traz uma resposta, tá? Pensando na tríade, corpo, alma e espírito, né? Uhum. Que é um caminho de se pensar, a teologia trabalha muito isso. Então, assim, o corpo, soma, a alma, parte psíquica, né? E o espiritual, né? Essa transcendência. Até por isso eu deixei, durante muito tempo da minha formação de psicóloga, eu trabalhei com Jung, mas hoje em dia eu fiz uma formação em logoterapia, porque a logoterapia é a psicologia através do sentido, é a busca do sentido, tá? Do propósito, do sentido da vida, né? Então a logoterapia, ela abre esse caminho para pensarmos essa tríade, né? Nessa transcendência, tá? Então, assim, se você pensar alguém que seja ateu, mas será que tem alguma coisa que transcende nele? Que ele consegue encarar como algo que vai além disso aqui, né? Do material, do viver e morrer. Então, eu acho que isso sim, isso traz uma resposta, isso traz um sentido, né? E nós podemos, de repente, pensar, né? Temos neurocientistas cristãos apenas que defendem isso, tem cientistas, neurocientistas que não têm uma religião, mas que também trilham um caminho desse. Então, assim, eu destacaria 2 neurocientistas cristãos no momento. Doutora Rosana Alves. Ela está cotada, ela está classificada entre os 8 maiores neurocientistas do mundo. Olha aí. E ela é uma paulista, ela fez Unifesp, e ela tem pós-doutorado, vários pós-doutorados, né? E ela foi convidada pelo governo dos Estados Unidos para compor o trabalho lá. Ela foi embora para os Estados Unidos com esse convite. Que né? pena, a gente já ia convidar ela. Então, né? Mas alguém extremamente humilde, que se vocês convidarem, ela vem sim. E eu gosto de ver, né? Então, como ela intercambia muito bem essa coisa da fé, né? Daquilo que ela estuda dia a dia, que ela está ali, né? E esse desafio de colocar a fé no meio, né? Em meio os cientistas, né? Porque não é fácil, né? Porque tem gente que, assim, obviamente, que vai além dos limites, sim, não entende ali, espiritualiza muita coisa. Então, eu acredito que para o profissional, assim, tem que ter uma maturidade, digamos assim, não só na profissão, quanto na fé também. Eu acho, sim, também que às vezes tem um pouco de preconceito na academia também. Não, tem, mas eu acredito que tem bastante, que não é pouco divulgado.
Porque assim, aquele negócio que quem faz barulho, geralmente é quem tá muito fora. Mas eu acho que tem bastante. Eu acho que tem a ver com essa coisa, porque na academia é o olhar empírico. Sim. Né? Aquilo que você pode provar. Sim, aquilo que você pode constatar através das leis da física, matemática. E daí eu destaco um outro um outro cientista, que é o Dr. Adalto Lourenço. Esse eu conheço. Conhece, né? Então ele é mestre em física, se formou nos Estados Unidos, ele é matemático, ele trabalha na NASA e há 30 anos ele fez teologia, né? Então eu estava vendo os vídeos dele e é interessante como ele consegue pegar todo esse olhar de físico, da ciência, da natureza e explicar à luz da crença, da religião, da fé, linkar as coisas. Então é bastante interessante. Mas também neste caminho tem muitos outros cientistas, né, que não são que não professam uma religiosidade e que têm estudado muito essa questão do que a religião faz, qual o benefício ou não que a religião pode trazer como resposta às demandas do homem, às demandas do homem moderno com tanto sofrimento. Eu tive a oportunidade de pregar no domingo retrasado, lá no Pastor Elcio. Então aí eu falei sobre gratidão. E nas pesquisas, e a própria ciência, inclusive é uma pesquisa de Harvard e tal, eles pegaram e conseguiram identificar que as pessoas que tinham um olhar mais grato pela vida ou pelas coisas que ela tem, elas tinham uma melhora assim, física. Então, é muito claro essa transcendência, a importância dela de desenvolver isso. E eu acredito que assim, esse tipo de estudo, ele só vai amplificando quanto mais a gente vai conhecendo aí com tantas demandas. E quanto mais a gente vê a internet, possibilidades de pesquisa que a gente não tinha, hoje tem, só vai fortalecendo essa crença de que a nossa transcendentalidade, né, se podemos dizer assim, nos ajuda nessa parte física, biológica e tal. Muito bacana. Você sabe que, só um parênteses, eu vi um vídeo também uma vez, mais paralelo aí com o que a gente está falando, que eles comprovaram que a célula que mais identifica as nossas emoções é o neurônio, obviamente, mas a segunda são as células de defesa. Então, quando nós temos ali, por exemplo, a gente sente raiva, todo o nosso corpo, na verdade, sente raiva, vamos dizer assim. Mas as células de defesa são umas das mais afetadas. E aí a imunidade baixa. Então, quando você tem um sentimento negativo, então, da mesma forma como você tem um sentimento de gratidão, sentimentos positivos, isso melhora a sua imunidade. Mas queria aproveitar para trazer o assunto para uma outra questão também muito interessante, que é a questão, eu vi um estudo, recentemente eu vi um vídeo de um neurocientista explicando, que eu até baixei o estudo em inglês aí que foi feito, de que eles pegaram as pessoas em laboratório e colocaram elas basicamente para orar. Né? E parece que quando elas começaram a orar, eles perceberam que aumentou, acho que em 7 ml, a quantidade de sangue na área do córtex pré-frontal, que é a parte, né, responsável por tomada de decisão, raciocínio nosso, etc. E aí esse pessoal pegou e falou assim, poxa, será que se eu colocar esse pessoal, sei lá, 40 dias, 60 dias orando todo dia, será que entra mais do que 7 ml? E eles perceberam que não entra. Mas, em compensação, houve um aumento na quantidade de massa mesmo no córtex pré-frontal. Então é tipo exercitar um bíceps. Então quer dizer, a pessoa que ora constantemente, ela turbinou o cérebro dela. Aí, olha que curioso. Culto de oração. Até para um ateu. Gente, até ateu pode começar a orar agora. E aí o que acontece? Ela melhora a capacidade dela de tomada de decisão. Olha que incrível esse estudo. É como se trouxesse uma lucidez, digamos assim, a mais ou até uma compreensão do seu ambiente de uma forma mais ampla, de enxergar as possibilidades. É interessante que quando você começa a ser uma pessoa mais grata, eu estou exercitando isso. Depois é interessante quando a gente prega, né, a gente sempre costuma falar, a mensagem fala primeiro com o pregador. E é muito verdade. Se você quer melhorar mesmo, esse é o caminho. Então, eu comecei mesmo, de fato,
pelas mínimas coisas, assim, agradecendo a Deus, olhando pra... E a gente percebe como que parece mesmo que o dia fica mais leve. E às vezes a gente tá cheio de problema no dia, mas parece que vem uma lucidez na hora de enxergar aquela situação, aí a gente começa a absorver aquilo com mais serenidade. Então, assim, funciona de fato. Olha só, agradecendo a Deus, só vai potencializar mais ainda o efeito. Mas assim, Raquel, justamente nesse sentido, não sei se você chegou a ver esse estudo, na sua opinião, faz sentido? Chegou a acompanhar até algum outro estudo? Porque assim, me chamou a atenção que é um estudo científico que comprova o poder da oração do ponto de vista de laboratório. Científico. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, bem superficialmente, um pouquinho de neuroanatomia aqui. Nós temos o sistema límbico, que é aquele sistema que é a amígdala, o hipotálamo e o giro do cíngulo e outros componentes que formam esse sistema límbico, onde está localizada a questão do instinto, da busca pela sobrevivência, da fome, da sede, da busca pelo companheiro, né? A questão da impulsividade, diríamos assim, né? O garotão lá quando está apaixonado, né? Então nós diríamos assim, ele está sendo regido mais pelo sistema límbico. Esse estudo que você está falando, ele diz respeito ao córtex pré-frontal. Então, nós temos aqui essa região do cérebro, nós temos o lobo frontal e o córtex frontal é a parte mais para fora, seria aqui atrás da nossa testa, né? Então, o córtex é mais a capa, né? Então, o estudo do córtex frontal, a descoberta, né, a descoberta do córtex frontal, ele trouxe luz exatamente a isso que você está falando, juntando com essa questão desse estudo. Eu vi esse estudo, sim, é do Dr. Dennis Birman, tá? Ele é médico, um neurologista lá do Hospital Adventista de Manaus, e ele percebeu que ele estava usando a técnica da ressonância magnética funcional. Como que é a ressonância magnética funcional? É a máquina, né? Só que ela vai estar trabalhando e lançando luz a áreas que estão sendo estimuladas naquele momento. Então, o que ele percebeu? Que se falasse alguma coisa para esse paciente que estava nessa ressonância magnética, uma área do lobo temporal é a região onde está localizada a questão da audição, da linguagem, tá? A parte mais racional, digamos assim? A parte da linguagem, tá? Lobo temporal tem a compreensão da linguagem, a articulação da linguagem, a audição. Então, ele percebeu que havia um aumento do fluxo sanguíneo nessa região. Aí mostrava-se para o paciente uma figura, algo interessante ou mais bizarro, ele percebia um aumento do fluxo sanguíneo no lobo occipital, que é onde está localizada a parte da visão, nessa região de trás. Então, o que ele passou a fazer? Ele passou a colocar pacientes para orar. Enquanto estavam fazendo este exame, né, nessa ressonância magnética funcional. Tipo, mapeando o cérebro. Isso. E ele percebeu que havia, assim, um aumento de 7 milímetros do fluxo sanguíneo à medida que o paciente começava a orar, começava a fazer a sua oração. E ele foi mais além ainda e ele viu que à medida que ou o paciente se ajoelhava ou fazia essa posição com a mão, já com a intenção de orar, esse fluxo sanguíneo aumentava. Então ajoelhar também já ajudou, tá? Olha só. Tá? Ajoelhar já disparava esse aumento do fluxo, chegando a 7%, quando esses pacientes estavam em oração. 7 milímetros. Isso, 7 milímetros. Então, ele constatou que, sim, então, oração faz aumentar o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando, eu estou irrigando essa região do cérebro. Que é o córtex pré-frontal, muitos trabalhos dizem que é o que nos diferencia dos animais. Porque aqui está a questão da gratidão, da empatia, da preocupação com o outro, da socialização, da fé. Então, seria assim, tudo que nos torna mais humano. Está localizado nesta parte do córtex pré-frontal. Então, ele percebeu que à medida que orava, esse fluxo aumentava.
Só que eles fizeram por muitos dias esse experimento no sentido de ver, vamos ver se vamos aumentar mais. Não aumentou, ficou no 7%, mas ele percebeu uma diferença na espessura desse córtex pré-frontal. Então, comprovando assim que a oração trouxe benefícios para o paciente, inclusive no que diz respeito a essa socialização, né? E por que o córtex pré-frontal é importante de ser estimulado? Porque é onde está a tomada de decisão, flexibilidade de pensamento. Por que é importante ter flexibilidade de pensamento? Vamos pensar em relacionamento quando a gente pensa na socialização. Viver com uma pessoa que não tem flexibilidade de pensamento ou trabalhar é sempre aquilo. Será um ambiente sempre muito difícil. Então, aqui no córtex pré-frontal, a flexibilidade de pensamento, controle inibitório, tá? Ou seja, depois que o nosso córtex pré-frontal está formado, parênteses, o nosso cérebro, ele acaba totalmente a formação aos 25 anos. Olha aí. Vocês não percebem em vocês? Antes dos 25 anos, a gente não era mais impulsivo? Mais impulsivo. A gente não fazia coisas menos, né? Então, dá a impressão assim, tô ficando velho e tô ficando mais ponderado. Dá aquela sentada. Isso tem a ver com o término da formação desse córtex pré-frontal. Mas a gente amadurece com 25 anos. 25 anos, tá? Realmente se torna uma pessoa madura. E aí, o que é importante também nesse córtex pré-frontal? Tomada de decisão. Quantas dificuldades, né, nós poderíamos evitar se soubéssemos tomar as decisões de forma correta? Sim. Então, à medida que eu estimulo essa região, à medida que eu fortaleço essa região, todos esses comportamentos, eles estarão fortalecidos. Inclusive a empatia e a gratidão. Sim. Tá? E depois nós vamos ver estudos que pacientes que desenvolveram psicopatologias, eles não tinham bem formada essa questão do lobo. Você vê? Olha aí, tem muito a ver, né, com a falta de religiosidade, digamos assim, com enxergar uma esperança mesmo, né? Hoje eu estava estudando e ouvindo um podcast do nosso concorrente, eles falando a respeito do evangelho, né, dessa boa notícia. Então, assim, às vezes a gente acha que é só uma religião, que é só um lugar onde a gente vai para sei lá, para desenvolver a nossa espiritualidade, coisa. Não, é uma boa notícia. Então, quando você... Nossa, uma esperança. Esperança, exatamente. Isso tudo vai passar, eu tenho uma morada celestial. Nossa, olha que esperança, né? Que oportunidade que eu tenho, né? Que privilégio que eu tenho de estar aqui, de conhecer um Deus assim. E você começa a se sentir assim, aí você vai percebendo que tem essa ajuda no entorno. Por isso que a gente entra um pouco no que nós falamos no podcast com o pastor José Luiz, a respeito da bênção de Deus sobre Israel. É um povo que sempre enxergou, né, Deus e esse monoteísmo também, porque quando você é politeísta, você pensa, qual Deus que eu vou agradecer? Em que momento? Pois é. Então, assim, você tem era uma das religiões ali do começo, onde tinha das poucas religiões que era monoteísta, e tudo isso foca, né? Foca a gente. Eu vou agradecer esse Deus, e aí vê as bênçãos sobre a nação, e tudo, um povo muito grato. Daí talvez não, né? A gente pode até colocar com uma certa certeza, baseada hoje nos estudos, que, olha por que a bênção vem. Não é simplesmente algo milagroso, assim, né, que também tem, mas é também uma coisa física, biológica, uma coisa que a ciência... Está tudo interligado, né? E o que eu acho interessante é essa questão da religião, né, é diferente, e ele coloca isso nesse estudo. Até aconselho, né, quem tiver interesse que busque, né? Depois, se vocês quiserem colocar os links, que ouçam os vídeos desse médico. O que ele vai dizer é o seguinte: é diferente de eu só estar meditando. Porque quando eu estou me relacionando com esse transcendente, é um relacionamento, é uma conversa, a comunicação. É uma via de mão do vai e vem, né? Porque o pessoal fala meditar, muita gente pensa na meditação transcendental, tem uma ideia de esvaziar a mente. Isso. Mas a meditação bíblica é bem diferente. É uma meditação na palavra, é uma coisa que deixa a mente ativa, é o oposto. Que você está falando de meditação na palavra, ela está falando de relacionamento, tipo, como se você fala com Deus,
Deus vem também. Sim. Ele também fala com a gente percebe que esse relacionamento é ativo. Não é unilateral. Nem só unilateral do nosso caso e nem unilateral dele. Ele só manda. Não é assim. Ele tem um relacionamento com a gente, ele percebe a nossa vida, ele interage com as nossas questões. Então isso é muito legal, importante da nossa fé, que nós temos o pastor Kenji fala o tempo todo isso, que nós temos um Deus relacional. Sim. Ele usa muito aquele termo de que a nossa religião, né, digamos assim, que ela é o único, onde o autor da Bíblia, do nosso livro, né, está o tempo todo com a gente, nos ajudando a entender esse livro. Aí entra na meditação. E aí eu queria linkar esse estudo, porque nós podemos estar falando assim, parece que tem um viés aí, né? Então nós estamos falando... Pode só repetir o nome do médico? É Dr. Dennis Birman. Isso, ele é neurologista, médico, neurologista, médico do Hospital Adventista de Manaus. É lá que ele faz esses experimentos. Então nós podemos pensar, mas parece que tem um viés aí, né? Então nós estamos falando de um médico de um hospital adventista, então ele é um cristão. Daí eu achei um artigo que eu achei bem interessante. E não se fala nada de religião, ou de igreja, ou de uma doutrina. É um estudo da Revista Brasileira de Psiquiatria de 2015, tá? Tiago H. Frietas, tá? E colaboradores, né? Que fizeram esse estudo. Então, eles chegaram a seguir o estudo deles, eles observaram que indivíduos com depressão tinham o córtex mais fino. Olha aí. Tá, o córtex cerebral mais não fino. Exercitado. Porém, indivíduos com predisposição para depressão, tá, que já tinha, mas que tinham um alto nível de espiritualidade, de fé, apresentam um córtex mais espesso, prevenindo a depressão. Olha. E aí o que eles concluem neste estudo? Que a crença no poder divino diminui o foco em mim e me leva a pensar no outro. Então, é o aumento do altruísmo, é a empatia que esse estudo do Dr. Birman destacou. Que legal. Tá? Então, eu linkei este estudo porque não tem a ver com religiosidade, com alguém da Revista Brasileira de Psiquiatria, mas em que eles conseguem chegar a essa conclusão. Indivíduos com alto grau de fé, de espiritualidade, eles apresentam esse foco, né, que tira o foco de mim. Olha, e me faz olhar para o outro. E isso melhora a minha depressão. E isso é muito bíblico. Né? Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, o próximo, como eu estava ouvindo. Nós não estamos nessa equação, né, por enquanto, né? Estava ouvindo um depoimento de uma moça, acho que num desses jornal da Record, e ela estava dizendo isso, daquele grupo Doutores do Riso, que necessariamente não está vinculado a uma religião. Sim. Tá? Eles vão, eles fazem trabalho. E ela disse que eles estavam numa depressão profundíssima. E à medida que um dia me convidaram ela para ir ver esse trabalho, ela passou a frequentar, passou a visitar pacientes, se vestiu lá de palhacinha, passou a ser dos Doutores de Riso. Ela melhorou muito a depressão. Ela disse que ela não saía mais de casa. Olha o serviço aí. Então, é uma outra constatação desses estudos. Tá? Olhar para o outro, né? Isso, olhar para o outro me leva a melhorar a minha depressão. E como que eu posso olhar para o outro? Desenvolvendo o meu córtex pré-frontal. Tá vendo? E tudo começa na oração. Gente, só acrescentando aqui que esse podcast ele é patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul. Né? Venha conhecer os nossos cultos, entre no nosso site, igrejabatistanovavida.com.br. Nós temos cultos de domingo às 10 horas. EBD às 9 horas. O culto às 10 e depois às 18h30. Também temos cultos às quartas-feiras, às 19h30. Segunda também. E segunda também, cultos de oração. Também de oração. Esse daí, já tem a ver com o nosso tema. Já tá exercitar o córtex. Exercitar segunda-feira, 19h30, na Igreja Academia do Córtex. Academia para
exercitar. Olha aí, O pessoal vai malhar lá na academia para os músculos, já exercita o córtex. Vem orar, né? Vem orar. Depois do culto vai pra academia. Isso já exercita o corpo inteiro. Mas, Raquel, esse lance do córtex ficar mais fino, mais espesso, ele se exercitar, isso é a tal da neuroplasticidade? O que isso tem a ver? Todo mundo está falando muito sobre esse termo. E o que isso é tão relevante? É uma evolução tão significativa no campo da neurociência, essa tal de neuroplasticidade, essa adaptação. Tá. Como que funciona isso? Pode o cérebro se regenerar? Né? Então, é uma pergunta que está muito em alta, né? As neurociências todos, né? Quando a gente fala neurociências, envolve várias disciplinas, viu? Tem muitos neurocientistas, não só médicos ou psicólogos, né? Tem várias disciplinas que é muito legal isso, estudando a questão da neurociência. E a questão da neurogênese, né? Da neuroplasticidade é um assunto que está realmente em alta e que carece muito de pesquisas. Então, nós falamos que o cérebro adulto, ele tem mais ou menos 86 bilhões de neurônios. Nem sempre foi assim. Nós nascemos, o bebezinho, né? Quando a gente nasce, esses neurônios, eles começam a se multiplicar muito rapidamente. Gosto de pensar que é por isso que a gente tem a moleira, né? É verdade. É uma coisa assim tão fantástica o nosso corpo. Nossa, e o nosso cérebro é incrível, né? Porque nós temos a moleirinha e leva um tempinho, né, para esse ossinho fechar, porque a cabecinha desse bebezinho ela vai crescer, né? Então, a formação dos neurônios, né, que é a célula, né, cerebral, não a única, tem outras células, mas nós estamos falando dessa, né, dos 86 bilhões de neurônios. Então, na criança, quando ela atinge os 4 anos, a quantidade de neurônios é imensa. Então, começa a haver a primeira poda neuronal. Né, a gente chama de apoptose. Então, começam a morrer muitos neurônios. Porque se isso não acontecesse, a caixa craniana não daria conta dos neurônios que realmente vão precisar estar para formar esses 86 bilhões no adulto. Não é fantástico isso? Demais. É uma né? troca. Então, nasce, se desenvolve muitos neurônios, aos 4 anos tem essa poda, e aí depois vai se constituindo esse cérebro, né? Até chegar aos 25 anos, quando é a questão, né, a formação total, está pronto. E tem perdas, tá? Então, nós podemos falar de algumas perdas. Então, eu, como neuropsicóloga, trabalho com avaliação e reabilitação de pacientes que sofreram algum tipo de lesão, tá? Nesse cérebro. Então, nós temos paciente, por exemplo, que teve um aneurisma, que rompeu um aneurisma. O aneurisma, eu acredito que das ocorrências neurológicas é uma das mais graves. Dificilmente o paciente sobrevive ao rompimento do 80% é a chance de óbito, sim, né? 20% de isso mesmo. Sobreviver. E normalmente, quando sobrevive com muita sequela. É assim um milagre o paciente sobreviver a um aneurisma e não ficar com muitas sequelas, tá? E eu tive um paciente de 46 anos que ele teve um rompimento de aneurisma. O aneurisma ele é silencioso, tá? Às vezes a pessoa não percebe e quando vai ver, ele rompe e aí aquela coisa, né? Geralmente tem uma linha genética ao aneurisma, então se tem alguém que teve um familiar, precisa sempre estar monitorando que tem um viés genético importante aí. E este paciente foi um paciente que eu trabalhei muito tempo com reabilitação. Aparentemente tranquilo, limpou, secou o sangue. Só que o que aconteceu? No caso dele, não foi uma lesão circunscrita. Então, para haver uma neurogênese, para haver uma regeneração desses neurônios, vai depender da região e da extensão. No caso desse paciente, pegou todos os lobos. Então, ele tinha muita sequela. Muita sequela. Então, a reabilitação se deu como? Trabalhar, ajudar ele a se colocar num trabalho, né, secular. Ele foi ser, né, repositor de supermercado, então foi o que ele conseguiu. Ajudar a família,
Porque você fica com um homem de 46 anos, é como se fosse uma criança. Tá? Como se fosse ali um adolescente. Então, imagina o impacto disso para a família, para a esposa, para os filhos que eram adolescentes e, de repente, se vê com um pai como adolescente. Então, esse caso foi muito emblemático para mim. E eu vi, o que eu vi ali não era a região circunscrita. Foi uma região muito grande. Tem um outro caso para mim que é emblemático. É um paciente, um engenheiro da Petrobras. Esse paciente ele teve um AVC hemorrágico. Então, o AVC hemorrágico rompeu, região esquerda, foi socorrido. Foi tão extenso esse AVC, Regiane, que eles tiveram que pegar a calota craniana e guardar na cavidade abdominal, porque é assim que não sei se vocês sabiam, é assim que se conserva, né? Porque não dá para fechar o crânio do paciente que passa pela neurocirurgia com o cérebro inchado. A gente vai matar esse paciente, né? Então, é pego essa calota craniana, foi colocada na cavidade abdominal, se deixa dentro de um espaço, né? Onde é tudo, é o corpo. Então, não tem muitas interferências. Mas demorou tanto para secar esse paciente que ele perdeu essa calota e teve que fazer de titânio, tá? Então, esse engenheiro, quando ele veio assim, com muitas sequelas, só que em região circunscrita, tá? Ali estava mais a região a região temporal, que era a região da linguagem, um pouco da praxia, que é no parietal, e a reabilitação foi um sucesso. Por quê? Porque houve um engajamento, né? A esposa entrou, a família, esse paciente se engajou e ele voltou para o trabalho dele como engenheiro na Petrobras. Tá? Então, neste caso, era uma região circunscrita, tá? E foi possível fazer, sim, nós diríamos essa neurogênese, né? Porque então o cérebro ele se regenera. Por quê? Ele é flexível, como que é o nome daqui que você usou no começo? Ele o começo da pergunta. Neuroplasticidade. Ele é elástico. Porque falam muito desse termo, entender o que é essa neuroplasticidade, neurogênese, e também queria entender se a fé pode auxiliar nesse processo também, existe algum estudo, ou não, é mais focado realmente na volta da atividade, porque você, pelo que eu entendi, existe um trabalho dele voltar, existe uma reabilitação dele voltar para o trabalho, voltar às atividades, aí o cérebro vai se regenerando, né? Então, assim, deixa eu explicar. Quando há, por exemplo, um AVC hemorrágico, bateu o sangue, morreu o neurônio. Onde bateu, morreu. Então, aquela região, ou aquele caminho que o cérebro faz para ligar uma coisa a outra, né? Para nós mexermos a mão, são bilhões de conexões acontecendo aqui, para nós falarmos, né? Então, quando há essa morte deste caminho, a reabilitação vai ensinar esse cérebro a encontrar outro caminho para chegar no mesmo lugar. Isso é fantástico. Então, essa é a reabilitação. Quando a gente fala de neurogênese, que é uma coisa mais recente, tem estudos já mostrando da formação de novos neurônios, por exemplo, em pacientes com Alzheimer. Já existem estudos mostrando isso, tá? Então, isso é muito promissor e, se Deus quiser, futuramente, isso vai ajudar muito o paciente. Mas quando você fala de fé, a fé traz esperança? Muita. A pessoa que tem fé, ela tem esperança? Então, se você está diante de uma questão muito difícil, tá? Se você tem esperança, você vai se engajar numa reabilitação. Sim. Você vai, apesar de você ter sido engenheiro ou ser um engenheiro e não conseguir traçar uma figura, né, geométrica, e você olhar para aquilo, você precisa ter muita esperança e fé de que você vai conseguir dar conta daquilo. Então, sim, eu diria que a fé é assim. Eu nunca pergunto para paciente por uma questão ética, tá? A gente não pergunta de fé, de religião, a gente não trata paciente diferente se ele é da religião A ou B. Nós temos que ter a questão ética. Isso faz parte da do nosso trabalho. Mas o que eu vejo, sim, é o paciente falando, se Deus quiser, Deus vai me ajudar.
eu tenho esperança, né? Eu vou conseguir. Então, assim, é raro no momento de fragilidade a pessoa não evocar um ser, um transcendente, né? Não evocar um sagrado, tá? Então, sim, eu creio que a fé, ela ajuda, porque a fé traz esperança. Você sabe que uma vez eu vi um médico, oncologista, e ele fala que quando ele dá o diagnóstico para o paciente, ele já sabe se o paciente vai ficar bom. Então, um prognóstico ou não. Prognóstico positivo. Porque quando o paciente recebe aquela informação sem esperança, ele já sabe que o prognóstico é pior. Sim. Agora, quando o paciente abraça e fala, não, mas vamos lá, Deus vai me curar, ou não, eu tenho fé que o tratamento vai, né? E eu vi um outro estudo também até sobre o efeito placebo. Eles chegaram a fazer um estudo de que uma grande... Agora eu não me lembro, faz muito tempo que eu li sobre isso, mas era um estudo tipo 60%, é um número muito absurdo. Do efeito dos medicamentos, existe o efeito placebo, que é a confiança do paciente no remédio. Se o paciente não acredita que o remédio vai curá-lo, o remédio não funciona mesmo, é como se o corpo rejeitasse. Eles chegaram num nível até, nesse estudo, de determinar que quando o comprimido é vermelho, por exemplo, tem uma porcentagem maior de eficácia do que outra cor, e coisas desse tipo. Então você percebe que aquela esperança do paciente no tratamento, como a Raquel colocou, às vezes a fé mantém essa esperança viva, isso é fundamental também na recuperação. Quando esse médico está usando esse efeito placebo, está lidando com o paciente assim, ele está tentando proteger esse paciente, não está? Olha que interessante esse estudo. É da doutora Zila van der Meyer, da Escola Paulista de Medicina. Então, ela fez o estudo intitulado da seguinte forma: razão para não uso de drogas ilícitas entre jovens em situação de risco. Então, ela pegou uma camada socioeconômica baixa e ela foi estudar isso. E olha a conclusão que ela chega. A maior diferença entre adolescentes usuários de não usuários de drogas psicotrópicas de classe socioeconômica bem baixa era a sua religião e de sua família. Observou-se que 81% dos não usuários praticavam a religião professada por vontade própria e por admiração, e que apenas 13% dos usuários de drogas faziam o mesmo. E ela conclui: a religiosidade é protetora. Tá? Então, pensando nisso, neste efeito, né, no bem-estar, no cuidado, né, então ela chega a esta conclusão lá na Escola Paulista de Medicina, que a religião ela traz essa proteção. Então, eu estou fazendo esse link dessa coisa que você falou do placebo. Então, assim, é daquilo que a gente acredita. Tá? Então, são jovens que estão ali numa situação de extrema pobreza e que ele olha o que ele pode enxergar, o que pode proteger esse jovem de repente não escolher um caminho que aparentemente é mais fácil, mas que será muito fatal para ele no final. Então, essa questão da religião. Então, aí nós estamos falando da esperança, tá? Que a religião pode trazer. A fé, se vê assim, o cristianismo não cresceu do jeito que cresceu à toa. Obviamente que nós temos um plano de Deus, né, sobre o crescimento do cristianismo, mas essa boa notícia, quando interessante, quando a Raquel falou que faziam aquilo por livre e espontânea vontade, porque não era uma coisa obrigada, né? Então isso tem um diferencial. Não é você ir lá porque o teu pai está falando para você ir, é porque você entendeu que aquilo, nossa, é bom. Então isso faz o quê? Te protege de outros tipos de pensamento, de outros tipos de ideias, de outros tipos de filosofias. Então, assim, não apenas nessa questão de droga, mas também em outras questões, né, que você pega, por exemplo, casais. Às vezes a pessoa desiste, por exemplo, de um casamento, né? Porque a fé ajuda ela a lutar por um casamento. Fala assim, nossa, eu acredito que Deus, né, colocou a gente junto, vamos lutar por isso, né? A palavra de Deus diz assim, diz assado. Então, toda a fé, ela vem como uma camada protetora em várias áreas da nossa vida, quando a gente entende que ela, por livre e espontânea vontade,
que ela pode nos ajudar, não porque alguém nos obrigou a estar ali, né? É o que a Raquel falou, né? A fé em algo bem estruturado. Isso. Porque também você ter fé em várias coisas, você acaba não tendo fé em nada. Atira né? pra todo lado. Atira pra todo lado. Então, a crença em algo bem estruturado, você ter aquela doutrina, ter aquela esperança, né? Como você disse, um exemplo de um casamento, quantas famílias passam dificuldades financeiras assim muito pesadas. Isso muitas vezes é muito impactante, né? Doença, imagina, né, o caso do paciente que com esposa, familiares, pai, mãe, filho, vendo ele daquele jeito, você enxerga uma outra pessoa, a pessoa meio que ela perde a identidade dela, assim. Sim. E não só para ela, como para quem está vendo ela de fora, né? Parece que é uma outra pessoa. É muito pesado. É pesado. É muito pesado. Então, precisa ter essa crença, essa esperança, mas muito bem estruturada, né? Sim. É o caso dos gregos, né? Quando a gente fala que o apóstolo Paulo foi lá, ele viu uma oportunidade de pregar lá no panteão grego, lá ao Deus desconhecido. Por que os gregos tinham aquele lugar ao Deus desconhecido? Porque eles tinham tanto medo de não estar agradecendo ou não estar honrando um Deus, né? Que tinha aquele lá, o Deus desconhecido. Ó, se você existe, ó. Tá de fora, Não se sinta de fora. Então, não, assim, tá? né, esse helenismo era tão assim, que é o que acontece muito hoje. Né? Antigamente era até era estruturado, digamos assim, até essa crença em vários deuses. Hoje não, hoje a gente não tem essa estrutura, mas tem muitos deuses que tiram o nosso foco, né, de outras deuses que a gente não chama de deuses, que não né? chama de deuses, Tipo, mas que rede estão ali social, reinando de alguma Pensando nessa questão toda, e até pensando um pouquinho na questão do lobo frontal e do córtex pré-frontal, e pensando na neuroplasticidade, a região mais difícil, quase impossível de regenerar quando se tem uma lesão é o córtex pré-frontal, é o lobo frontal. Tá? E aí, por que eu pensei nisso? Porque você disse, né? Então, frente a uma enfermidade, até essa perda da identidade. Sim. E isso pode acontecer ao pé da letra mesmo. Perder a identidade. A pessoa não saber deixar, quem ela é. não saber ou não agir conforme a família estava, né? Acostumada, habituada, né? Então, o paciente que muitas vezes fica desinibido, né? É o paciente que vai virar... Tem um exemplo lá que a gente comeu do Phineas, né? Que Sim. aquela história parece que tem uma história no século retrasado, né? Isso. De um operário que teve um ferro, acho que entrou pelo olho, saiu pela cabeça, perfurou o córtex e o cara, impressionantemente, ele sobreviveu. Só que ele virou outra pessoa. Sim. Era outro cara. Era outro cara. Sim. Né? Tá. Então, como lidar com isso? Como lidar com a questão com a psicologia? Nós temos um código de ética, nós pegamos essas situações. Então, assim, como que fica para o profissional? Tá? Lidar com essa questão de fé, respeitando a fé do paciente, respeitando as suas convicções e tentando fazer e limpando esse meio de campo, tá? Porque embora eu tenha a minha fé, a minha religião particular, ali no consultório eu sou o profissional. Importante E nós temos que ter esse olhar, isso é importante. E como que o terapeuta, por exemplo, o profissional, ele lida no caso quando o paciente ele vem trazendo a carga da fé dele, ele vem trazendo a carga da espiritualidade, da crença dele para dentro do consultório. Como que o psicólogo pode tratar disso ali dentro do consultório? Respeitando a crença dele, a fé dele, tentando ajudá-lo a lançar luz a essas dúvidas, né? Sei lá, tive uma decepção na minha fé, na minha crença, né? Me magoei com isso ou aquilo. Você não vai se juntar ao paciente e falar, isso mesmo, que absurdo. Sai dessa não, igreja, vai de pastor. Vai para outra igreja. Você não vai fazer isso. Essa denominação. Isso. Essa daí. Você vai acolher esse paciente e olha que interessante. Ele que toma a decisão final, né? Isso, tá? Porque na psicoterapia, você não dá o caminho final. Você ajuda o paciente a pensar caminhos. Ele vai tomar a decisão final. E olha que interessante, pensando nisso, esse estudo de Pérez e colaboradores da USP. Tá? Então, pensando, é possível a religião e a ciência?
espiritualidade, religiosidade e psicoterapia, tá? Então, eles fizeram um estudo. E o estudo pontuou a importância de tornar os conceitos religião e espiritualidade mais coerente e acessível, facilitando o diálogo profissional do contexto terapêutico, tá? Então, se eu guardar a minha ética, tá? Se eu tiver a convicção do que é que eu estou fazendo ali, qual é meu papel ali, eu posso transitar com o paciente, nisso que você colocou, nas dúvidas, nas questões da religião dele, da espiritualidade. Por que não? Entendi. É o espaço que ele está ali, juntando-se a um profissional, para falar das demandas, das questões dele. Muitas vezes eu atendo religiosos, pastores, padres, a gente atende família de pastor com conflitos, então é um espaço que ele tem. Então a gente pode transitar sim, sempre cuidando, e esse estudo vai mostrar isso. A importância de facilitar, de tornar esse diálogo profissional. Tá? Então, outro estudo depois, se as pessoas quiserem olhar, uma tese muito grande de pares e colaboradores sobre espiritualidade, religiosidade e O que você psicoterapia. está querendo dizer é que, por exemplo, o profissional, ele não precisa chegar, e a pessoa chega lá com a crença dela e já, não é por aí, a ciência fala isso, a ciência fala aquilo outro, é transitar dentro do mundo dela. Sim. Você olha assim, dentro do escopo dela e utilizar, de repente, as próprias crenças delas para ajudá-la, né? Para ajudá-la a seguir um caminho. Tá. Né? Não Como pode acontecer ao contrário? Recentemente, a questão de 15 dias, eu dei o resultado de uma avaliação para um pai, o filho tem uma síndrome, e ele coloca, né, que agora ele ia trabalhar, que ele ia lutar para deixar uma condição boa para esse filho, porque o que ele tem nessa vida é que ele não acredita em nada. Eu não posso criticar esse pai. Dentro da dor dele é como ele está conseguindo olhar. Entendi. Então, vamos trabalhar dentro dessa dor. Legal. E ver o que dá para estruturar esse paciente sem querer demovê-lo, né, desta linha de pensamento. Entendi. É como se você está falando assim, a gente não precisa, não deve, né? Acho que é eticamente, criar um viés. Não pode. Não pode. A ciência não permite, né, viés desse jeito. Boa. Né? Isso Então, não... quer dizer, podemos entender, então, que da mesma forma como orar tem esse efeito positivo, né, no córtex pré-frontal e tem essa capacidade de decisão, etc., isso é um estudo totalmente científico. Nós estamos aqui falando que é orar para Jesus especificamente, para a minha religião. Então, isso apenas está embasando, no meu entender, pelo menos, eu como cristão entendo que isso faz total sentido para mim, porque é muito bíblico isso para mim. É muito bíblico. Né, que a Raquel falou, poxa, se eu ajoelhar, fizer assim, já funciona. O serviço, né? Serviço, gratidão, para mim. Isso é importante porque está sendo comprovado através de experimentos. A gente não quer enviesar. A gente não quer enviesar, mas para mim isso é muito Bíblia. É muito Bíblia. Mas, enfim, independente disso, o psicólogo profissional, ele consegue trabalhar a própria crença, a fé, a religiosidade do paciente para trazer essa esperança e garantir, aí, de certa forma, vamos dizer que é possível, então, no seu entender, Raquel, conciliar uma religião, uma crença, uma fé com a ciência. Sim. É possível conciliar. Quer dizer, não tem esse negócio de que aqui no consultório é só ciência e esse pessoal do livro fica para lá. Não existe isso mais. Como pode acontecer ao contrário. De ter um paciente, quer seja para reabilitação, para avaliação, quer seja para terapia, que seja, né, não acredita em nada e que queira trazer isso em pauta, e você deve respeitar isso. Você não pode, de forma nenhuma, querer introjetar sua religião no paciente. E nem inibir a dele também. E nem inibir a dele. Consulta, né? Sim. E usar isso a favor. Isso, deixá-lo pensar, né, e trabalhar e estar bem. Né? O que é a psicoterapia? É trazer essa homeostase, é esse equilíbrio. Legal. E esse equilíbrio, muitas vezes, vai ser dentro da crença do paciente, que necessariamente não precisa ser a crença do profissional. Sim. Tá? Então, qual que é o meu papel? Trazer esse equilíbrio. Legal. Tentar trazer essa paz. Dentro do escopo do paciente. Isso, sempre do ponto de vista do outro. Boa. Olha que uma profissão muito cristã. Muito. Mas é uma profissão. Isso que eu falo.
Não queria enviesar, né? Mas profissão cristã. Tem um versículo que eu tava, assim, eu sei que não é esse o contexto, mas é 1 Coríntios 6:20, né? 6:19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Eu só nessa questão de nós cuidarmos do nosso corpo. Aqui era um contexto de promiscuidade, né, que Paulo está ali elucidando, né, tentando elucidar a igreja de Coríntios, que inclusive vivia, né, com dificuldade com o helenismo, né, da época e tudo. Mas enfim, aí Paulo chega para eles e fala: o corpo de vocês é um templo do Espírito Santo, né, de vocês mesmos. Então vocês têm que cuidar. Eu acredito que um profissional que tem essa visão, ele pensa assim: olha, essa máquina maravilhosa foi Deus que criou. Então vamos cuidar bem dela, né? Vamos pensar na questão psíquica, vamos pensar, né, em várias outras questões. Nós tivemos um podcast aqui falando, né, a respeito disso, né, a questão da depressão. Às vezes a gente espiritualiza demais muita coisa. Tem estudos que pessoas não cristãs chegando à conclusão que a oração faz bem. Então assim, gente, vamos cuidar do corpo também. Eu já estava discutindo com a Joyce que a gente se preocupa tanto apenas, né, com a mente, toma um remédio e tal, mas, vai fazer um exercício, pô. Vai fazer uma caminhada. Vai fazer uma oração. Vai fazer uma oração. É o próprio conceito de saúde, né? Não é ausência de doença. É um completo bem-estar físico, mental, psicológico, social. Olha aí, ó. Tá vendo? E mesmo a caminhada não seria assim algo para cuidar deste corpo? Não é sagrado isso? Exato! A forma como eu me alimento? Sim. O que eu escolho fazer ou não? Aí o cliente fala assim: não, eu não bebo e tal, mas enche a cara de Coca-Cola. Você tá fazendo quanto tem, às vezes até a gente, né? A gente toma Coca-Cola sem açúcar, né? Ah, não, essa pode tomar. Não, é sódio pra caramba aí também. Então, assim, tudo que a gente faz sem a consciência de que nós temos um corpo, e esse corpo também deve adorar a Deus. Então, quando você é uma pessoa saudável, você também está adorando a Deus nesse sentido de que eu estou cuidando do que estou sendo grato pelo que Deus me deu, né, pelo que eu sou. Então, é uma coisa mais completa, né? E aí a gente entra num outro extremo que nós temos que tomar cuidado, né? Então, aquelas pessoas que têm a sua fé e falam: não, porque eu tenho fé, Deus cuida de mim, eu vou ter longevidade, eu vou viver muito. Mas faz tudo errado. Faz tudo. Não cuida do corpo, não cuida da tudo cabeça. Na conta da fé. Né? Então, porque eu tenho fé, não vai... Então, esse também é um outro extremo que muitas vezes nós encontramos, que nós temos que aprender a trabalhar. E tem também, aproveitando que a gente falou do corpo, né? Tem muita gente que faz culto ao corpo, né? Por exemplo, a gente está vivendo uma época aí das academias, assim, às vezes a igreja da pessoa tá na academia. Tem que tomar cuidado também, a gente tem que fazer tudo com muito equilíbrio, né? Porque, assim, eu achei maravilhosa a profissão, né? Ela veio para trazer, trazendo para o equilíbrio. Sim. Onde nós podemos, né? Onde o profissional pode nos ajudar a encontrar esse equilíbrio. Então, é muito bonito isso. Daí que vem aquele termo, né, que já virou pejorativo em alguns momentos, né? Mas a ideia do tratamento holístico, né? Ver o paciente com uma coisa que não é holística da cigana catita. Né? Pensa holística. Liga já! Só olha essa referência antiga demais. Tem gente que nem vai pegar essa referência, mas enfim, muitos médicos pregam isso também, nessa ideia de um tratamento holístico. Você tem que pensar em tudo. O paciente, por exemplo, ele chega aqui com uma dor de barriga. Tá bom, você tem uma dor de barriga, eu vou tratar, perfeito, tem que tratar. Mas nós somos completos, né? Então tem a questão da saúde, tem a questão da espiritualidade, tem a questão do trabalho, dos relacionamentos, tudo isso. A gente tem que cuidar basicamente de todas as nossas áreas, e acho que hoje ficou muito evidente que a parte espiritual é fundamental também, né, para a nossa saúde. Ajuda em todo o rolê. Pensando na importância de fazer ciência. Sim.
Tá, então, tem que estar nesse quando meio. você fala de alguém que se propõe a fazer ciência e que envereda muito para o místico, né, então nós temos que ter esse equilíbrio, inclusive os profissionais. Sim. Tá? Então, se eu me propus a estudar ciência e fazer ciência, é isso que eu tenho que fazer. Porque fazendo bem feito é uma forma, né, de eu até valorizar a minha crença. Claro, glorificar né? Deus também. Qual que é a minha conduta de vida? Exato. É interessante que a gente já teve uma discussão entre nós aqui da questão assim de fé. Que, por exemplo, às vezes tem gente que fica procurando o pastor A, B, C, igreja A, B, C, porque ali tem um profeta, um milagreiro, não sei o quê. Mas assim, se você for olhar, milagre acontece em basicamente todas as religiões. Tem milagre em cada esquina, coisas milagrosas e coisas desse tipo. Eu acredito, a gente já discutiu muito, que tem muito a ver com a fé realmente da pessoa, né? Então, o quanto que isso muda, vamos dizer assim... muda a nossa saúde, muda o nosso corpo, a nossa crença, a nossa fé. Acredito que tem estudos hoje científicos que comprovam, né, que ele falou, já ajoelhar e colocar a mão já muda a intenção e etc. Mas aí é que vai aquela questão. Se a gente... às vezes a fé da pessoa consegue até ter algum benefício, algum resultado, mas assim, às vezes é um charlatanismo, né, disfarçado, às vezes tem uma coisa sem comprovação científica nenhuma. Então, se a gente pode ter o melhor... O respaldo científico. Então, por exemplo, eu vou procurar um psicólogo, por exemplo. Vou procurar um psicólogo profissional, formado, que sabe qual é o trabalho que ele vai... É claro que a minha fé, ela vai acrescentar ao trabalho dele. Então, eu acho que existe, eu penso muito assim, acredito que tem que ter um equilíbrio, né? Não é uma pessoa totalmente espiritual que acha que basta orar, que vai passar tudo, não precisa tomar remédio, hora que passa. E também não dá para ser aquele cara que fala, não, eu não acredito em nada disso aí, eu tomo o remédio e é só nisso que eu acredito. Eu acredito que o ponto de equilíbrio é fundamental, né? Você tocou num ponto importante, né? Que muitas vezes a gente recebe pacientes, né? Então, eu tenho a minha fé, eu estou aqui porque o médico falou para eu vir, porque eu estava em crise, a minha mãe falou para eu vir, mas eu acredito na minha fé. Então, tem aquele olhar fechado para a medicação, não adere à medicação, não adere muitas vezes às orientações da psicoterapia, porque tem a fé cega, né? É mística. Blindou, né? a pessoa de receber um cuidado profissional. Isso, né? Então, por exemplo, na ansiedade a gente vê muito isso. A ansiedade está vinculada muito ao medo, né? Então, paciente que tem medo de sair de casa... Então, onde a fé vai ajudar? Né? Então, por exemplo, teve um caso da mãe falar, ir trabalhando com a filha, vai, Deus vai cuidar de você, Deus está com você. Então, a paciente referir que isso, ela ia repetindo isso para ela, e isso foi dando força para ela sair, inclusive, do quarto. Olha. Quadros de ansiedade, de pânico, né? Fobias profundas, muitas vezes a pessoa não consegue sair de casa. Tá? Então, assim, mas onde está o equilíbrio? E aí eu gostaria de deixar com vocês esse estudo que é do Dr. Abílio da Costa Rosa. Na época do estudo, ele era presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então, um homem que faz ciência. Não é qualquer. E o tema do estudo é práticas de cura mística, religiosa, psicoterapêutica e subjetividade contemporânea. Olha que interessante, tá? Nesse estudo, observou-se que a religião desempenha papel fundamental na melhora e adaptação do indivíduo com transtorno psicopatológico. Então, são aquelas questões mais psiquiátricas. Estudou-se psicopatas, buscando estratégias capazes de conter os conteúdos do pensamento com foco na religião, tá? E aí eles concluíram o quê? Que a religião desempenha papel fundamental na melhora e adaptação de indivíduos com transtornos psicopatológicos, além de aumentar a adequação da relação comigo mesmo e com o cotidiano. Para ele, a eficácia da religião está baseada na adição de sentido da vida para o indivíduo. Olha que interessante, né? Então, quando estudou-se psicopatas, o que o psicopata não tem? Sentimento. Empatia. Empatia.
Ele não tem empatia. Então, à medida que eles perceberam que as estratégias capazes de conter o conteúdo do pensamento, né? Porque o psicopata, ele tem que lidar muito com o pensamento, com as coisas que vêm à mente dele, com foco na religião. Então, esse grupo que ele estudou e ele viu melhora, inclusive na adequação da relação comigo mesmo e com o outro. Sim. Então, eles conseguiram perceber que esse cara consegue desenvolver uma empatia a partir da questão religiosa. Né? E veja, é um estudo totalmente aberto, porque ele fala até de cura mística religiosa. Não é cristão, não tem eles foram atrás disso. Então, é um outro, depois vocês podem deixar o link, que eu achei muito interessante isso. Né? Então, como que no que foi baseada essa eficácia da religião? Na adição de um sentido para a vida. Olha que legal. Então, na verdade, quando o paciente, né, e daí vai a logoterapeuta falar, quando o paciente vai ao consultório, ele está em busca do quê? Desse sentido. Porque o contrário do sentido da vida é o vazio existencial. Sim. Quando nós temos um sentido, por que viver? E para muitas pessoas esse sentido está baseado na religião. Sim. Nós não podemos tirar isso dela na psicoterapia. Entendi. Se a religião é quem estrutura ela, religião diversa, não estou falando aqui de religião A ou B. Se a religião estrutura esse paciente, se ela dá sentido, se ela faz ele sair de fora de si, né, fora dele, em busca de auxiliar o outro, então isso traz sentido para a vida dela. Tá? Então, daí está a eficácia do trabalho psicoterápico e associada à questão da religiosidade. Dica para os profissionais, essa daqui foi. Essa aqui foi, né, para os profissionais darem, ouçam os seus pacientes dentro da fé deles, trabalha ali. Ó, trabalha ali, né? Trabalha nisso. Maravilha. Gente, nosso tempo está super mega estourado, mas o papo tá muito legal. Nossa, dá pra gente ficar falando um monte de tempo. Aliás, ela falou de psicopata, eu tô louco pra fazer um podcast só de psicopata. Oh, meu Deus. Né? Parece que a gente tem uma atração, assim, por entender a cabeça desses caras, né? Uma coisa muito louca. Tá mais que convidada a Raquel para voltar, muito falar obrigada. Sobre outros temas, muito trazer obrigada. Aí à luz. Você gostaria de passar para a gente aí, deixar as suas palavras assim para o pessoal? Considerações finais, obrigado. No sentido assim de que como que elas podem te encontrar, como que elas podem buscar ajuda, como achar um profissional, como conciliar aí fé, ciência, a importância da oração, tudo isso que a gente falou, se você puder sintetizar, deixar aí uma palavra para os nossos ouvintes. Eu acho que é importante, é muito importante. O que eu vejo que falta nas pessoas, muitas vezes, é o senso crítico. Eu tenho que me olhar. Tá? Mesmo que a vida veio sempre boa, tudo bem, em determinado momento, mesmo que não tenha acontecido uma tragédia ou uma perda, eu posso começar a me perceber estranho, diferente, tá? Ou muito triste, ou muito agitado, muito agressivo. Então, assim, ter esse olhar crítico, né? O que está acontecendo comigo? Tá? E sair em busca exatamente disso, né? Que é que tá de respostas, em busca desse sentido realmente. Porque nós vivemos numa sociedade que vai proporcionar essa questão do vazio existencial. Quer seja pelo abuso de redes sociais, que acho que é um tema bacana de discorrermos qualquer dia, né? Já está classificado no CID-11 como uma doença. Tá? O abuso das redes sociais já é uma doença, é a nomofobia. Tá? Então, assim, vivemos num mundo muito individualista, caótico, notícias ruins o tempo todo. Quem é que consegue ter saúde emocional? Olhando as mídias, olhando o que acontece, olhando para o mundo sem perspectiva. Então, nós temos que sair em busca deste sentido, né? Por que eu estou aqui? Né? Como dizia Nietzsche, né? Quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Né? Então, assim, por que eu estou aqui? Eu acho que isso deve impulsionar. E a psicoterapia não deveria ser vista como algo só para quem está com problema. Exato. Né? Aquela questão. Pode ser um aperfeiçoamento. Sim, um aperfeiçoamento, se conhecer. Sim, né? Buscando equilíbrio. Essa neurogênese do meu cérebro. O que tem em mim que eu posso desenvolver?
Eu não preciso estar com problema para buscar uma ajuda, para buscar um colega, para buscar um líder religioso, para buscar um psicoterapeuta, né? De repente estou muito triste, né? Buscar um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de louco, né? Como muitas vezes se preconizou. Então, assim, eu acho que buscar um profissional, nós temos o nosso consultório aqui em São Caetano, mas não só o nosso, acho que tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bom por aí. O consultório é o Kairos, né? O nome do Clínica de Psicologia e Neuropsicologia Kairos. Que especialidades tem lá? É só a parte psicológica? Nós temos psicólogos, especialista em luto, especialista no ABA, que é a terapia específica para autismo. Nós temos fono, audióloga, vários profissionais bem capacitados, o pessoal estuda bastante. Estamos ali, na Alameda Caolim 115. Maravilha. Vamos deixar aqui também um endereço aqui nos comentários. E é isso, gente. Com isso a gente se despede. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, uma consideração, um comentário, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai passar todos aqui para a Raquel para ela poder acompanhar. Pode, inclusive, responder. Perguntem dúvida. O que quiser e eu respondo o que eu souber. Maravilha. É isso aí, gente. E não esquece de deixar aquele like, o joinha. Ajuda muito o canal, né? Inclusive, a gente em breve vai lançar a nossa questão de patrocínios aí também, para vocês ajudarem, pra gente trazer. Quem sabe traz aí esse pessoal, como é o nome da médica? A primeira que você falou? Rosana Alves. Rosana Alves. Falou que ela vem, mas para trazer dos Estados Unidos para cá, gente, vai custar dinheiro. Vai. Então, e o Fragão não tá liberando. E o Fragão não tá liberando mais. Já basta que o pessoal já patrocina aqui nosso podcast. Então, se você puder ajudar dando aquele joinha, curtindo, se inscreve no canal e não se esqueça de participar dos cultos na Igreja Batista Nova Vida e principalmente no de segunda-feira, que agora a gente vai apelidar carinhosamente de Academia do Cérebro, do córtex pré-frontal. Vamos lá exercitar nosso córtex ali toda segunda-feira, tá bom, gente? Grande abraço e Deus abençoe. Até a próxima. Até.